Olá, tudo bem? Espero que sim. Vamos dar continuidade hoje às nossas aulas sobre fundamentos de enfermagem. Nós estávamos falando sobre as teorias de enfermagem e hoje nós vamos para a parte 2, já adentrando ali sobre as teóricas de enfermagem. A primeira teórica que nós vamos abordar é a Florence, né? Florence Nightingale. Como a gente já tinha visto na aula anterior, naquela parte do breve histórico, Florence é considerada a primeira teórica de enfermagem. E é a partir da Florence que nós temos ali a criação da enfermagem moderna. Então aqui a gente vai falar um pouquinho, um breve histórico da Florence, como nossa primeira teórica, e vamos falar sobre a teoria ambiental dela também. Florence nasceu na Itália no dia 12 de maio de 1820. Na verdade, a gente reconhece, né? A gente fala que Florence ela é inglesa porque ela viveu na Inglaterra. Mas, na verdade, Florence nasce na Itália durante uma viagem que os pais da Florence faziam ali no país. E no mesmo ano ela retorna ali para a Inglaterra. A Florence, ela teve uma educação, né, durante a sua infância, a sua juventude, uma educação que não era comum para as mulheres na época. A Florence falava diversas línguas, ela era estudada em artes, em filosofia, em diversas matérias que para a época não era o padrão para as mulheres. As mulheres não tinham, principalmente as mulheres daquela sociedade, mesmo sendo, né, a família da Florence sendo uma família que tinha posses, mesmo assim não era algo comum. E talvez esse acesso à educação fez com que Florence tivesse uma visão diferente ali, principalmente com relação aos cuidados das pessoas na Inglaterra, né? A Florence, além disso, ela também tinha uma profunda fé em Deus. E por conta disso, Florence pensou por um determinado período em ter alguma vocação religiosa, né? Seguir essa vocação religiosa. Mas ela acabou não seguindo por esse caminho. Nessa mesma época, a gente tem ali a criação da primeira escola de enfermagem organizada na Alemanha. Essa escola ela foi criada por um pastor protestante e esse pastor protestante, com a ajuda da filha dele, acaba formando um hospital e aí ele vê que tem a necessidade de mão de obra para cuidar das pessoas. Então ele abre uma escola de enfermagem. Nessa escola de enfermagem, ele e a filha dele dão aula 1 hora, uma vez por semana, e aí ensina as camponesas ali da região como cuidar do doente, como ser uma lady, né, que eles chamam na época, como ter uma boa postura, como ter cuidados de higiene. E ele abre então essa escola. Essa escola recebe ali inscrições e uma dessas inscrições quem manda é a Florence, né? A Florence se inscreve, ela faz um currículo com mais de 12 páginas escritas à mão, justificando o porquê dela poder, né, ser escolhida ali para estar naquela escola. E aí ela é selecionada e no dia 6 de julho de 1851 ela é admitida na escola e passa a estudar na Alemanha. Ela estudou nessa escola durante 3 meses, que foi o tempo que ela julgou necessário ali para aprender todos os ensinamentos que eles poderiam passar. Ainda era algo muito arcaico, ainda era algo simples, né? Mas que ajudou profundamente Florence a caminhar nesse caminho ali da enfermagem. Então, Florence acaba ali estudando durante esses 3 meses e acaba aprendendo e praticando habilidades não só do cuidado no atendimento, mas também da área da administração, que vai ser muito importante quando anos depois, lá em 1854, Florence é convidada para ir ali a estar à frente da Guerra da Crimeia. Na verdade, Florence ela era muito amiga do secretário de guerra chamado Sidney Albert, e ele convida a Florence a estar ali presente na Guerra da Crimeia. Quando Florence chega na Guerra da Crimeia, a mortalidade, a porcentagem de mortalidade do hospital militar, né, e dos militares ali, era de 42,7%. E após 6 meses da sua chegada e com as mudanças que Florence trouxe, essa mortalidade caiu apenas para 2,2%. Florence, ela enxergava ali de uma forma administrativa muito grande e fez mudanças muito grandes durante o período da guerra,
que foi muito importante. Florence abriu ali espaço para as famílias dos militares que estavam ali com eles. Florence mudou a organização do cuidado ali, lutou para que fossem entregues subsídios para que aqueles militares pudessem ser cuidados. Muitas vezes usou do próprio dinheiro para poder comprar esses subsídios. Então, assim, Florence fez uma mudança muito grande, muito importante e salvou muitas vidas ali durante a guerra, tanto que até hoje ela é considerada uma heroína de guerra. Embora na época, quando a guerra acabou, ela permaneceu ali 19 meses durante a guerra. Quando ela acabou, ela voltou para a Inglaterra de forma anônima, de forma escondida, justamente porque ela sabia que o pessoal, né, chamava ela ali de heroína de guerra, então ela não queria toda essa admiração, não queria se expor assim, né? E aí, após esse período que ela ficou na guerra, então após esses 19 meses, após ela auxiliar aqueles militares, principalmente na área administrativa, Florence, ela tinha uma área administrativa muito boa, ela retorna ali para a Inglaterra e começa a utilizar dos seus conhecimentos ali para prestar relatórios para o departamento de guerra. Só que na época não se podiam mulheres prestarem esses relatórios. Então, muitos dos relatórios que Florence escreveu, né, ali a partir dos cuidados que ela observou durante o cuidado na Guerra da Crimeia, foi escrito por Florence, mas foi assinado pelo seu amigo, secretário de guerra, o Sidney Albert. Além disso, Florence também ela ficou muito conhecida pela utilização de estatísticas para apresentar os seus casos de reforma hospitalar. Então, Florence ela tinha um amplo conhecimento em estatística, algo que na época não era comum, não era utilizado. E Florence foi uma das pioneiras no uso ali de gráficos demonstrativos estatísticos para apresentar ali, né, as suas reformas hospitalares. Após esse período, Florence usa ali a sua base de conhecimentos, né, para desenvolver abordagens de enfermagem, de administração e construção de hospitais. Ela teve ali também diversos escritos para a área da enfermagem. Dentro desses escritos, a gente tem ali também a teoria, né, que a gente vai estar falando. E com o passar do tempo, esses escritos foram de grande importância ali para mudanças na saúde, não só da Inglaterra, mas hoje do mundo inteiro, né? Porque Florence, ela acabou influenciando a enfermagem no mundo inteiro. E com o passar do tempo, além disso, Florence abriu escolas de enfermagem, ensinou outras enfermeiras. Então, Florence, ela tem uma abordagem muito ampla, né? Uma biografia muito ampla que eu tentei dar uma resumida aqui. Florence, ela acaba falecendo em 13 de agosto de 1910, em Londres, lá no Reino Unido. E a causa da morte, segundo a biografia, foi uma insuficiência cardíaca. Mas Florence, assim, ela, como a gente pôde ver, ela contribuiu de forma grandiosa, não só para a enfermagem moderna, mas para todo o modelo assistencial de saúde que a gente tem, não só na Inglaterra, mas no mundo inteiro. Agora, entrando em específico na teoria ambiental de Florence Nightingale, como a gente viu anteriormente, quando a gente abordou de uma forma geral as teorias, a Florence é considerada não só a mãe da enfermagem, mas também a primeira teórica de enfermagem. A estrutura de uma teoria de enfermagem normalmente é baseada nos metaparadigmas de enfermagem, mas no caso de Florence, existem alguns pontos que não são em concordância com as demais teorias de enfermagem, justamente por ser a primeira teoria, justamente por você ainda não ter ali uma formação acadêmica muito precisa da enfermagem. Mas mesmo assim, Florence, né, mesmo sem toda essa base das teorias, Florence, ela traz em sua teoria ambiental, né, que hoje nós consideramos como uma teoria, ela traz ali uma base teórica e que até hoje nós utilizamos na nossa assistência de enfermagem e que baseia muitas vezes ali todo o nosso processo de enfermagem. A teoria de Florence, ela acaba baseando tanto a assistência quanto o nosso processo de enfermagem.
Mas adentrando na teoria em si, ela foi apresentada no ano de 1859 e o principal foco da teoria da Florence, né, justamente o ambiente, por isso teoria ambiental. Para Florence, as condições de influência ambiental influenciavam ali o indivíduo, ou seja, o doente, influenciavam ali o organismo e o desequilíbrio desse ambiente podia contribuir ali para o processo tanto da doença quanto da morte. Como eu disse anteriormente, a Florence ela não criou uma teoria em si, mas sim ela criou ali um escrito que é conhecido como Notes on Nursing, que foi um escrito no qual ela não fez para enfermeiros, ela fez na verdade para mulheres que tinham ali a função de cuidadoras. Então, esse livro, né, esse escrito, ela tentou desenvolver ali diversos capítulos nos quais ela trazia orientações para outras mulheres que tinham ali o papel de cuidado. Mas mesmo assim, esse livro, mesmo não tendo sido escrito para os enfermeiros, serviu de base para as escolas de enfermagens mais à frente e até hoje serve de base para muitas das teorias e dos cuidados assistenciais que nós temos dentro da enfermagem. Então, dentro desse escrito, Florence traz ali a organização e a manipulação do ambiente e da pessoa doente. Como eu disse anteriormente, ela viu o ambiente físico como um dos principais enfoques ali para o tratamento de um doente, né? Ela via que o ambiente físico, quando ele estava desequilibrado, ele fazia com que o doente, o paciente, gastasse energias para conseguir equilibrar ali o estresse por conta daquele desequilíbrio do ambiente. E essa energia que era gasta com essa tentativa de se, né, equilibrar novamente, Florence via que essa energia fazia com que o paciente tivesse menos energia para se curar. Então, ela via ali que o estresse ambiental prejudicava a cura do próprio paciente doente, porque esse paciente tinha que gastar suas energias para conseguir superar esse estresse, em vez de estar apenas gastando sua energia focada ali na sua cura. Nesse livro, Florence, ela não trata apenas do ambiente físico, mas ela também trata do ambiente social e psicológico, embora o seu maior enfoque seja o ambiente físico mesmo, mas ela cita ali também o ambiente social e psicológico. Agora, eu vou trazer aqui os principais pontos que a Florence traz, né? Na verdade, os principais capítulos que ela traz no seu escrito. Ela vai falar ali sobre a questão da ventilação e do aquecimento. Para Florence, era muito importante que o ambiente em que o doente estivesse fosse um ambiente arejado, mas o fato de ser arejado não significava que aquele paciente podia ficar num ambiente frio. Então, era importante você ter ali janelas, você ter ali locais para se arejar aquele ambiente, mas ao mesmo tempo você ter um controle ali da temperatura. Florence também acreditava que a luz era muito importante, embora ela mesma, né, tenha deixado ali nos seus escritos que não existiam ali informações científicas muito vinculadas, mas ela percebia que os seus próprios pacientes, eles buscavam ali, sentiam falta da luz solar, e ela percebia que essa luz solar tinha efeitos reais e visíveis, né, sobre o corpo humano. Então, para Florence era muito importante a questão da luz também. Ela também se preocupava muito com os ruídos, principalmente aqueles que poderiam irritar o paciente. E aí, era diversos tipos de ruído, até mesmo o fato de você acordar o paciente de forma sem ser proposital. Ela falava muito sobre as vestimentas das enfermeiras, né, das cuidadoras ali daquele paciente, porque algumas vestimentas faziam barulhos e ela falava que esses barulhos irritavam o paciente, poderiam vir a irritar o paciente e era uma coisa desnecessária. Então, ela também abordava sobre essa questão do ruído. Outra questão que ela falava era sobre a variação. Para Florence,
era importante a mudança e a variação do ambiente. E ela trazia essa variação, ela achava importante você colocar plantas dentro do ambiente que o paciente estava, mudar as cores das paredes, deixar em cores mais fortes, mais vibrantes. Na visão dela, eram coisas boas. E ela também via a questão de você trazer algo para aquele paciente fazer. É que hoje em dia a gente tem, né, muitas distrações com celulares, televisões, mas naquela época o doente ficava ali inerte na cama, muitas vezes sem ter muito o que fazer. Então a Florence se preocupava com isso e principalmente ela via através da leitura, da escrita, através de bordados, através de artesanatos manuais, a forma como ela mesma diz, de reduzir o aborrecimento desse paciente, e isso auxiliava ali, né, na recuperação desse paciente também. Outra abordagem que era muito, acho que um dos principais pontos que a Florence traz é a questão da cama e roupas de cama. Ela considerava a cama um dos principais, né, a principal parte ali do ambiente, principalmente relacionando a matérias orgânicas. Por quê? Florence já entendia isso, já existiam estudos falando sobre ali as matérias orgânicas que o próprio organismo liberava e ficava fixo ali na cama e na roupa de cama. Então a Florence via a importância de você fazer ali a higienização dessas roupas de cama, e ela também via a importância de você colocar a cama do paciente próxima às janelas, porque aí essa locação da cama próxima à janela resolve muito desses pontos anteriores, da ventilação, do aquecimento, do ruído, da variação do ambiente. Então, tudo isso auxilia, né, se você fizer essa troca ali do local da cama, da locação da cama. Além da limpeza da roupa de cama, ela também prezava pela limpeza pessoal do paciente. Então, ela considerava, né, a função da pele muito importante para a recuperação do paciente. E ela tinha uma questão com a limpeza da pele, a limpeza pessoal do paciente muito grande. Além disso, ela traz também a questão da importância da variedade de alimentos. Então, ela fala sobre nutrição e ingesta de alimentos ali no seu livro. E ela termina falando ali sobre aqui os pontos sociais, né, e os pontos psicológicos, porque ela fala sobre as conversas sobre esperança e conselho e sobre as considerações sociais, né. Para Florence, você trazer falsas esperanças para o paciente era algo deprimente. E por isso ela falava que você tinha que ter cuidado com o que você falava com o paciente e o que a própria família, quem visitava o paciente, falava para ele também. E com relação às considerações sociais, ela fala que a gente deve olhar para além do indivíduo, mas também para o seu contexto do ambiente social. Esses 2 capítulos que ela traz sobre a questão social e psicológica não é muito aprofundado. Ela se aprofunda mais no seu livro, no seu escrito, né, sobre a questão das mudanças ambientais mesmo. Então, aqui para a gente finalizar, na teoria, a doença é considerada um processo restaurador da saúde e a função da enfermeira é equilibrar o meio ambiente com o intuito de conservar a energia vital do paciente a fim de recuperar-se da doença, priorizando o fornecimento de um ambiente estimulador do desenvolvimento da saúde para o paciente. Então, o ser humano é um ser integrante da natureza, visto como um indivíduo onde suas defesas são influenciadas por um ambiente saudável ou não. Ou seja, resumindo aqui a teoria que a Florence traz, fornecer um ambiente adequado para o paciente, para Florence, era um diferencial na recuperação desse doente. Um ambiente saudável é um ambiente que traz cura. Agora, para finalizar, eu trago a referência usada, né? O livro Teoria de Enfermagem, os Fundamentos da Prática Profissional, da autora Julia George e colaboradores, da editora Artmed. Esse livro vai ser referência não só para essa aula, mas para as demais videoaulas também sobre as próximas teóricas. Assim eu finalizo essa videoaula, espero vocês na próxima, onde nós vamos dar continuidade sobre as teóricas de enfermagem.